Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h31, 6h31, horário de Brasília, desta segunda-feira. Começando mais uma semana na presença do Senhor. Que bom encontrar você aqui, já nessa manhã, conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim. Meus queridos, nessa manhã estamos aqui com os pastores Edson Souza, Aníbal Neri e Fabiano Polonini. O pastor Jaderson Rosa, ele teve que se ausentar, ele teve um probleminha. Aliás, é um problema particular, né? E teve que se ausentar. Mas vamos juntos nesse pós-madrugada. Mas antes, eu gostaria de pedir oração. Alguns irmãos aqui solicitaram orações. Por exemplo, o nosso querido pastor Amado, o nosso pastor Amado vai passar por uma cirurgia amanhã, dia 30, à 1h aqui no Hospital Vila Velha. Ele tem 81 anos. Então, vamos orar pela vida do nosso pastor Amado. Tá bem, queridos? Amanhã ele vai passar por uma cirurgia. Também orar, a irmã Hilda Sattler Vasconcelos. A irmã Hilda, ela é mãe da nossa irmã Jorlúcia, lá em Mantena, Minas Gerais. Ela tá na UTI aqui em Colatina, no Hospital São José. Ela fez uma angioplastia, mas já é uma idosa, né? E tá lá no hospital. Tem os riscos, não é verdade? Então vamos orar pela nossa irmã Hilda Sattler Vasconcelos, mãe da nossa querida irmã Jorlúcia, lá de Mantena, Minas Gerais. Ela que está internada na UTI, no hospital aqui em Colatina, no Espírito Santo. Orar também pelo nosso irmão Zeno, lá de São Mateus, tá com sintomas de dengue e passou mal nesse final de semana com sintomas da dengue. Não é fácil. Orar pelo nosso irmão Zeno. Também orar pela Cris. A Cris é irmã da irmã Exalta Módulo, lá de Marechal. Teve uma perda nesse final de semana. Um membro da família. Então, muita dor, muita tristeza, saudade. Senhor, conforte os corações, né? Exatamente, pastor. Vamos orar pela irmã Cris, lá de Marechal Floriano. Ela é irmã da Exalta, né? As nossas irmãs lá de Marechal. Também orar pela irmã Conceição, lá de São Paulo. Amanheceu com muita febre. Vou dar uma bênção ali à nossa irmã Conceição também. Queridos, quem está aniversariando hoje é a irmã Elvira Alves Nunes. Ela tem 90 anos. Ela é da Igreja Cristã Maranata, do bairro Cruz do Campo 3, onde está o nosso querido pastor Jaderson Rosa. E o pastor Jaderson, ele diz: Kleber, por favor, deixa aqui o meu abraço à irmã Elvira Alves Nunes e toda a família da irmã Elvira. Aliás, vai ter um culto, né? Hoje vai ter um culto lá de glorificação ao Senhor pela vida da nossa irmã, completando 90 anos, né? É uma família abençoada. Tem muitos membros da família que são servos do Senhor, diáconos, irmãos, irmãs, todos servindo ao Senhor. Inclusive, a irmã Elvira, que está completando 90 anos hoje. Um grande abraço. Também quem está aniversariando é a Sara Vasconcelos. Ela é intermediária, ela está completando 9 anos, ela é de Jupi, Pernambuco, recebendo aqui o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom, Sara? E finalizando essa primeira parte aqui, deixa eu mandar um abraço ao meu querido pastor Diogo, lá de Valparaíso 1, na Serra. Um grande abraço ao meu querido pastor Diogo e a todos os irmãos aí da Igreja Cristã Maranata de Valparaíso 1, na Serra, na Grande Vitória. Um grande abraço a todos vocês, viu? Obrigado pelo carinho que vocês têm conosco aqui na Rádio Manaim. Queridos, são 6h34. Nós vamos ler o texto sagrado. O pastor Edson trouxe nessa manhã Salmos 24, 3 e 4. Eu pedi ao nosso querido irmão Josias Nunes, o nosso 02, colocar na tela, por favor. Os irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim, pronto, tá aí na sua tela. Obrigado, Josias. O texto diz o seguinte: Salmos 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar, ou lugar santo? Verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esses são os dois versos que o pastor Edson Souza trouxe nessa manhã. Pastor, é muito provável que este Salmos 24 ele tenha sido escrito na ocasião da chegada da Arca da Aliança, quando
a arca havia sido negligenciada por muitos anos antes do reinado de Davi. E Davi então anima o povo para buscar a arca. Ele incentiva um pouco. Não, nós precisamos da arca do Senhor aqui conosco. E a arca representava a presença do Senhor no meio do povo. Então Davi levou a arca para Jerusalém. Estava na casa de Obed-edom. E no percurso que ele levava, Davi ele foi feliz. Ele estava muito feliz. Porque a arca representava a presença do Senhor no meio do povo. E então Davi, ele vai a essa festa, né? O povo estava feliz, mas ele não vai vestir de rei. Ele não vai vestir de rei. O foco não estava em Davi. E Davi sabia disso. O foco estava em outro rei. O foco estava no Rei da Glória. No Rei da Glória. É isso aí. E ele pergunta quem é este o Rei da Glória, nos versículos mais em verso 7, verso 8. Quem é esse Rei da Glória? Olha que coisa interessante. E aqui no hebraico mais raiz, esse verso 3, eu até separei aqui que eu gostei disso. No verso 3, aqui no hebraico mais raiz, diz assim: quem pode subir a montanha de Yahweh? Ou Jeová, mas Yahweh no hebraico raiz. Quem pode ficar de pé no seu lugar santo, na presença do Senhor? Quem pode ficar de pé? Quem poderá subir a montanha? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Não basta apenas ter as mãos limpas, mas um coração puro, limpo. Ou seja, vai muito além de atos visíveis. E ele fala aqui também de você ter um falar não torpe, enganoso, mas um falar limpo, puro. Que ele está falando de santidade. Sim. Ou seja, sem santidade ninguém verá Deus. Paz, Senhor, pastor Edson Souza. Paz, Senhor Kleber. É isso aí, né? É uma bênção da parte do Senhor, o que a gente tem. Jesus, aqui tá, você vê Jesus em tudo aqui. Em tudo. Você pega os 2 primeiros versos desse Salmo 24, a primeira coisa você vê a soberania e o poder dele como criador. Verdade. E jamais criatura da mente humana. Verdade. Jesus, ele não é origem do pensamento de ninguém. Igual alguns gostam de dizer que para o ser humano ter paz, o ser humano idealiza um Deus, ele cria um Deus para ele, nele, fazer suportar aquilo que ele não entende. Não é assim. É o contrário. Jesus é Deus e ele é criador de todas as coisas. Aleluia. E nesses 2 primeiros versos do Salmo 24, fica muito claro isso para nós. Perfeito. Tá? Do Senhor é a terra, a plenitude, tudo. Então, ele é origem. E aí, como você disse, essa parte aí do verso 3 e o verso 4, né, a gente vê aqui sobre uma adoração perfeita. Porque quando você vê a Bíblia nos dizendo que Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz, nós estamos falando de subir ao monte e estar no lugar santo. Perfeito. Quando ele foi obediente à morte de cruz, ele prestou a mais perfeita adoração. E aí tem muitas pessoas que às vezes não entendem isso, mas obedecer a Deus é a perfeita adoração. E Jesus fez isso ao subir ao monte, não é, pastor Aníbal? Pastor Polonini. Então, subindo ao monte, ele foi obediente e ele aprendeu a obedecer. É até um negócio estranho se você falar que Jesus aprendeu a obedecer, se ele nunca foi desobediente. Não é verdade? É verdade. Mas ele foi exemplo para nós, porque ele falava do Pai e as obras que o Pai deixou para ele fazer, ele fez todas as obras. Então, ele foi obediente e a obediência é adoração. Então, subir ao monte, isso aqui é a perfeita adoração. A perfeita adoração, deixando diante do Pai a oferta dele, que era ele mesmo, tá? A oferta era ele mesmo. E não simplesmente deixando a oferta, mas ele sendo a oferta. Por isso que você acha escrito aqui que ele subiu e ele estará no lugar santo, porque ele foi a oferta. Então, não foi alguém que foi lá ofertar, entregou a oferta e voltou e ficou e foi embora para casa. Não, ele foi a oferta. Então,
Ele é a oferta. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo, Hebreus fala, ontem, hoje e eternamente. Ele é. É por isso que você acha na Bíblia, em Apocalipse 5:9, vou até dizer, vou ler aqui, ó, Apocalipse 5:9, que nos fala que onde é que tem que? Digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, subiu ao monte, né? E com o seu sangue compraste para Deus, com o seu sangue limpou as mãos e purificou o coração, comprando para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que ele fez? Ele purificou uma nação, ele purificou um povo que o recebeu como Deus, como Salvador, e a esses que ele purificou, ele fez estar com ele. Por isso transformou em reis e sacerdotes para estar com ele. Então, os que já partiram no Senhor estão com ele. A igreja que será arrebatada estará com ele. E por que vai? Por causa de mérito próprio? Não. Porque ele subiu ao monte sozinho. Só ele responde essa pergunta. Quem pode subir? E quem pode estar lá? Só ele, Jesus. E ele fez isso por nós. Não tem adoração maior. Não tem amor maior do que esse. Aleluia. E nisso ele derrama o seu Espírito Santo para que nós aprendamos, na obediência ao que o Espírito Santo tem dito à igreja, andar no mesmo caminho, a entender a mensagem da cruz e a ter uma vida onde o Espírito Santo ele pode nos santificar. E o nosso servir mãos limpas seja todo dia o que agrada a Deus, tá? Não obras da carne, não obras sociais, mas obras da fé, não é verdade? Obras da fé, porque mãos limpas aqui não é simplesmente eu vou dar um pãozinho pro Kleber, eu vou fazer isso, mas é obras da fé. Veja só, Ananias e Safira entregaram uma porção de dinheiro ali que, se você for humanamente avaliar, tá, não era uma porção de dinheiro, uma quantidade que eles, o que se entende pela lei dele, e entregaria. Mas faria diferença para ajudar a comprar comida para alguém? Faria, não faria? Seria uma obra cara. Mas a questão não é essa. A questão é a obediência a Deus. A questão é, a mão condiz com o que está no coração? Exatamente. Não é verdade? Então, é um dízimo safirado, como a gente diz, né? Dízimo safirado. Então, eu estou entregando aquilo ali, mas o coração estava aquele? Não, porque no coração tinha uma diferença entre o que estava no coração e o que ele estava entregando. Tanto que não era verdade o valor. Entendido? Então, há uma desconexão quando a mão e o coração têm diferença. Mas quando tudo é do Senhor, quando o Espírito Santo domina e o homem é obediente à voz do Espírito Santo, então o coração dele está cheio do Espírito Santo. O servir dele vai ser agradável também ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Aníbal, o texto, olha só, eu estava olhando aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui, o Salmos 15 diz assim, parece uma repetição do Salmo 24, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua o seu próximo, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o teu próximo, aquele cujo olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Ou seja, é aquele que busca a santificação, aquele que se santifica. E aqui, quando ele fala quem subirá ao monte, quando Davi trouxe a arca da casa de Obed-Edom, a arca agora foi colocada no monte chamado Cidade de Davi e estava acessível a todos, crianças, adultos. Não foi o que o Senhor Jesus fez? Quando ele subiu ao Calvário, o véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso à presença do Pai através do poder do sangue de Jesus. Era uma profecia de que o Senhor Jesus, ele nos daria, através do sangue de Jesus, nós teríamos acesso à presença do Pai. Então, quem subirá? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Olha só, ou seja, aquele que foi santificado pela palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro, cujo procedimento agora está em conformidade com a palavra do Senhor. Paz do Senhor, pastor Aníbal. Paz do Senhor, Kleber, mais uma vez a você, aos companheiros aqui, o pastor Jadson teve um compromisso, né? Teve que sair, o pastor Polonini
estávamos juntos ali no Manaim, No Manaim, ontem, né? que benção, né? Bênção gloriosa, pastor Edson Souza e cada um dos nossos irmãos e ouvintes. Kleber, a riqueza da palavra, ela nos alegra a cada momento, né? E isso tem um sentido quando nós olhamos e vemos que a palavra, ela é o Senhor Jesus. Amém. Então, quando nós estamos conhecendo a palavra, nós estamos conhecendo o Salvador. O pastor Edson aqui foi falando desta operação através do sangue do Senhor Jesus, do sacrifício dele, das obras dele, de tudo que ele tem feito por nós. Mas o texto aqui, ele não tem como nós não lembrarmos, né? E o pastor Edson até citou também a escola bíblica dominical. Porque o que nós estamos aprendendo ali com o Senhor, no livro de Cantares, e o objetivo, né? O pastor Gilson até falou no Manaim, na escola bíblica dominical, ali na transmissão que veio lá do Manaim, ele dizendo o seguinte, que nós não estamos de novo vendo o livro de Cantares, é mais uma outra escola bíblica. Não, nós estamos nos preparando para o arrebatamento, nós estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Então, glória a Deus. Vejam aqui, não tem como desassociar, porque a intimidade, né, que aprendemos nessa semana, a recâmara do rei, primeiro que quem nos coloca lá é o Senhor, né? Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Foi o rei que fez isso. Foi o Senhor que preparou todo esse projeto glorioso e maravilhoso. Então a pergunta que está aqui é para cada um de nós, na intimidade com o Senhor, responder, né? Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Olha, não há nada melhor para o homem do que estar no lugar santo do Senhor. Primeiro que no lugar santo, ou no Santo dos Santos, ou no Santíssimo, é o lugar onde tudo é possível. Glória a Deus. Onde vem a resposta, onde o homem não tem dúvida, né? A presença do Senhor é este lugar glorioso e maravilhoso. Então, quem é que pode entrar? Quem é que pode acessar? E aí nós até, Kleber, temos que ter o cuidado de lembrar de uma outra coisa. O sacerdócio do crente. Quem pode entrar é você, meu irmão. Sou eu, pastor Edson, pastor. Cada um de nós podemos entrar. Por que nós podemos entrar? Porque entre nós e o lugar santo não tem um muro. Não há mais separação. Não, o pastor Gedeuti falou isso, né? Na escola bíblica da semana anterior. Não tem um muro, tem um véu. O véu que se abre. Então não é uma separação onde você está de um lado, é intransponível. Não, eu vou procurar aqui o pastor Edson, porque ele tem intimidade com o Senhor. Não, você também tem intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Ou deveria ter, né? Ou deveria Ou ter. deveria ter. Então é a busca ao Senhor. E a palavra vai dizendo aqui, é aquele que é limpo de mãos, puro de coração, já foi pregado aqui, não é? Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Lendo isso aqui, qualquer um, e o pastor Edson falou isso aqui, lendo, você vai ver, é impossível. É impossível, né? Puro de coração, como assim? Diante do Senhor, o Senhor que sonda corações, como é que você vai medir essa pureza? Então só tem uma forma, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, é você entregar a sua vida ao Senhor. Porque Ele preparou o recurso, é Ele que nos leva à recâmara, é Ele que nos leva ao lugar santo, é Ele que nos leva à presença do Senhor, porque foi o Senhor Jesus que deu a sua vida por nós, morrendo na cruz. Inclusive, precisamos lembrar sempre, quando o Senhor expirou, quando Ele morreu na cruz do Calvário, a palavra do Senhor, ela diz que naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, não. Foi de alto, porque veio do alto este recurso.
Então, nós entramos na presença do Senhor, nós entramos no monte do Senhor ou no lugar santo do Senhor, com esse recurso maravilhoso que é o sangue do Senhor Jesus derramado por nós, o sacrifício ali na cruz do Calvário. E agora o véu, só para... Desculpa interromper o senhor, por favor. O véu, ele tinha cerca de 18 metros de altura e 9 metros de largura. Era feito de um tecido fino e bordado. E isso era uma cortina pesada e espessa. Não era um paninho, não era isso não. Há quem informe, né, Kleber, que a cortina era tão pesada que se ela escapulisse de cima, ela poderia matar um homem. Exatamente. Então não era uma cortina. Exatamente. Mas é um véu que se abre. Porque a gente tá falando Rasgou. isso, porque as pessoas... foi só uma cortina, foi fácil. Não foi fácil, não. Não. Né? Foi de cima, de alto a baixo. E a palavra do Senhor, agora lá na carta aos Hebreus, diz assim, tendo ousadia. 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 Então, olha aqui, o recurso é dele, o lugar santo é dele, o sangue foi o Senhor Jesus que derramou, o projeto é dele, a salvação é dele, e nos sobra naquela palavra, pastor Ed, só a ousadia. É só a ousadia. Então você precisa ter a ousadia. Olha aqui, Senhor, mãos limpas, coração. Senhor, eu não tenho condição. Sou pecador, reconheço a tua grandeza, a grandeza que foi lembrada aqui também, do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam, tudo foi o Senhor que criou. Senhor, coloca a minha vida diante do teu altar. É entregar ao Senhor. E o Senhor vai te fazer puro. Aleluia. Pela pureza dele. Vai te fazer limpo. Porque ele limpa o homem. Ele lava o homem. Então, todos esses recursos, nós podemos até, depois, Kleber, dar uma olhada nesse texto lá na carta aos Hebreus, porque ele fala disso aqui. Exato. Como é que nós entramos na presença do Senhor e como inclusive fala de lavado com a água, né? Limpos. O Senhor preparou todo esse recurso. Mas eu queria só finalizar aqui a fala dizendo o seguinte, lembrando o versículo 5 e 6, que diz assim, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Vejam, nós vivemos de geração em geração. O Senhor é eterno, o Senhor é de eternidade em eternidade. A geração aqui daqueles que buscam o Senhor são gerações diante do Senhor. Qual é a geração que está buscando o Senhor? Aquele que quer mão limpa, aquele que quer entrar na presença do Senhor, aquele que quer ouvir o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, todo esse recurso maravilhoso. Mas para entrar na presença do Senhor, o que nós temos lá? Tivemos até uma aula no Manaim, né? É mistério, temor e glória. É isso que tem na presença do Senhor. Então não há glória, não há mistério sem temor. Então é mistério, temor e glória. Aproveitando esse gancho maravilhoso que o senhor deixou aqui, no verso 6, na minha Bíblia aqui no original hebraico, diz assim, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus, ou seja, aqueles que buscam a tua face no original, aqueles que buscam a tua face, Deus, como Jacó buscou. Pastor Polonini, como Jacó buscou. Isso aí é outro mistério. Me remete ao Val de Jaboque. Não é? Exato. Ele passou tudo que ele tinha, que estava sob a sua administração, voltou, ficou sozinho com o Senhor. Ali foi um divisor de águas. Exatamente. E aí, ele buscou a face do Deus poderoso. Então o Senhor falou assim, essa é a geração daqueles que buscam a Deus, assim como Jacó buscou. Maravilha. Olha que coisa gloriosa, pastor. Paz, Senhor. A paz do Glória a Senhor, Deus. Kleber, a paz do Senhor, os pastores, né? Edson, Amilcar, não, meu Deus. Aníbal. Rapaz, olha só, hein? Olha o DNA aí, data de nascimento avançado aí. Tá igual o pastor Gilberto, né, ontem, né? Lá no Manaim, ele olhou assim. Seu nome, Luiz Eugênio, né? Luiz Eugênio. Eu achei que essas coisas estavam acontecendo só comigo, Só sabe? Você, ó. Por você vai ser chamado no conselho. Vai ser chamado conselho. Mas é isso, a experiência daqueles que buscam a face do Senhor, né?
Jacó, como Não é? o Kleber falou, Jacó passou tudo ali e foi buscar o Senhor. A experiência individual, como é importante, né? Como é importante essa experiência individual, até porque a salvação, ela é individual. E linkando o que você disse, Kleber, com a própria pergunta, essa pergunta no Salmo, ela aponta, como os pastores também disseram, né? A própria incapacidade nossa. Ele fala assim, quem? Cada quem desse aqui você fala assim, não sou eu, senhor, não tem condição. Quem? O João viu isso no céu e chorava muito, né? Chorava, né? Quem vai desatar os selos? Quem? Entendeu? Olha só, ele chorava. Quem? Jacó se viu nessa incapacidade, Senhor, diante dessa batalha. Como vai ser? Quem vai me defender? É, não tenho defesa. Então, ele vê o seguinte, quando a gente ouve essa pergunta, cada vez mais a gente se diminui. Verdade. Porque a gente percebe a grandeza do Senhor. Então, só tem um jeito, eu vou diminuir aqui. Então, eu vou à oração, eu vou aos recursos da graça, eu me humilho, porque do Senhor é tudo, do Senhor é a terra, do Senhor é a sua plenitude, tudo que Se há. o senhor me permite, Sim. o senhor me fez lembrar aqui um texto que tem na Bíblia que diz o seguinte, que Deus, ele coloca a terra na concha das suas mãos. Imagine isso. Meu Deus do céu. Mede todas A palmos, os céus, as a palmos. palmos. Então, A grandeza desse você vê Deus. isso tudo, você fala, Senhor, não tem resposta. Para nós humanos, quem subirá? Não tem. Né? Não há, como os pastores falaram, o coração, né? Minha mão, ou minhas ações. Não, sou totalmente limitado, Senhor. E só me resta uma coisa, é usar dessa ousadia, mas naquilo que também não veio de mim. Né? Eu vou ser ousado, mas Senhor, eu estou sendo ousado para entrar na tua presença, mas através do sangue do seu filho, porque se for por mim mesmo, não dá, né? É igual o Jacó, né? Igual Se Jacó. for por ele mesmo, não tinha direito nenhum. Não tinha direito, não conseguiria a vitória perante o irmão dele, não tinha, né? Então ele teve que lutar com o Senhor. Então essa pergunta do Salmo, ela aponta tanto para a grandeza do Senhor quanto para a nossa pequenez, né? Então quem vai subir? E aí exatamente fazendo também esse link com Cantares, né? Ao monte da mirra e ao outeiro do incenso, né? Subiu ao monte do Senhor, monte da mirra, lá em Cantares 4:6. Outeiro do incenso, né? O sacrifício, a oferta perfeita. E por isso Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Verdade. Como essa oferta perfeita, ninguém poderia fazer. Ô, Kleber, se Pois você não. me permitir, eu vou Claro. ler esse texto aqui em Hebreus. Por favor. Maravilha. Hebreus 10, inclusive foi uma das mensagens citadas para ser pregada ontem, né? Hebreus 10, 19 diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, morreu por nós, né? É o véu rasgado. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Então, olha aqui, coração puro o Senhor vai fazer. Nós chegamos com verdadeiro coração, sinceridade, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então está aqui a resposta do recurso, né, de lavar. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Maravilha. Glória a Isso aí. Deus. Pegando tudo isso daí, apontou para os recursos, né? Tudo vem do Senhor. E quando você coloca o contraponto com o que a própria palavra diz sobre as mãos, sobre a vaidade, sobre tudo isso, você vê que esses dois versículos, ao apontar para o Senhor Jesus profeticamente, você vai fazendo o contraponto com o que é o homem. Então, quem subirá? Então, homem nenhum sobe, mas o Senhor subiu. Quem vai estar no lugar santo? Né? Por nós mesmos, ninguém, mas o Senhor entrou, né? Se fez o nosso sumo sacerdote. Aquele que é limpo de mãos. Quem? Então, sou o próprio Senhor. E depois você vem. Você olha puro de coração, você olha até aquela expressão, aquela experiência que Moisés teve. Certa ocasião, colocou a mão. O Senhor coloca a mão, Moisés. Quando ele tirou a mão, olha, sua mão está leprosa. Né? Ou seja,
Olha, mão e coração. As duas situações na mesma figura, né? Verdade. Tirou a mão, ó, sua mão tá leprosa. O que é? O que vai proceder do coração do homem, sendo que a própria palavra diz assim: enganoso é o coração do homem e perverso. Então, Quem a própria palavra já conhecerá, falou: quem né? o conhecerá? Então, se não for por aquilo que vem do Senhor, como o pastor Aníbal Deus leu aqui, novo vivo caminho, só no Senhor Jesus, né? Que você fala. E no verso 10 desse Salmos 24, eu estava observando aqui com mais cuidado, aqui no grego, e, aliás, desculpa, aqui no hebraico, diz assim, no verso 10, quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. A palavra aqui para Senhor dos Exércitos é Sar Shalom. Sar Shalom é príncipe da paz. Maravilha. Quem é o príncipe da paz? Isaías diz, é o Senhor Jesus que é o príncipe da paz. Né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Sar Shalom, príncipe da paz. Isso aí tem um significado interessante, Não é? né? Porque, veja bem, quando você lê o Senhor dos Exércitos, você pensa assim, exército é para guerra, Sim. mas ele é o príncipe De da paz. paz. Maravilha. Ou seja, todas as guerras ele já venceu. Maravilha. Então, quem é o Senhor dos Exércitos? Por quê? Porque ele já te deu a paz. Olha que coisa linda, né? Maravilha. Esse é um salmos messiânico. Totalmente messiânico. Totalmente. Se nós olharmos com cuidado Sim. aqui, com carinho. Graças a Totalmente Deus. messiânico. Eu ia até aproveitar para mencionar mais uma dessas incapacidades que, inclusive, a gente ouve no Manaim, né, a questão da vaidade, né, o perigo que é, né? Então, não entrega a sua alma à vaidade. O Senhor Jesus, ele veio como homem, e a própria palavra diz assim lá em Filipenses: não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, né? Então, ele veio, cumpriu ali, ou seja, na humildade. Tudo que eu faço vem do meu Pai, não faço de mim mesmo, né? Fabiano, Que maravilha isso, rapaz. você comenta aí, mas eu só vou puxar aqui a linha. Na verdade, o Filipenses 2, do verso 5 até o verso 9, Paulo faz um perfeito resumo do Salmo 22, Olha só. 23 e 24. Porque ele fala de Jesus, inclusive ele começa dizendo no 5 o seguinte, Filipenses 2,5, que haja em nós, lá ele tá falando assim, haja em vós, aí eu já vou puxar para nós, né? Exato. Haja em nós o mesmo sentimento que houve Que também em Cristo Jesus. Na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Maravilha. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, o Rei da Glória, pelo que Deus o exaltou soberanamente, acima de tudo. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra Glória e a debaixo Deus. da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Glória Pai. de Deus. Pai. Ele Olha, fechou o Salmo 22, Maravilha. 23 e 24. Pronto. Glória a Deus. É isso mesmo. Prática para a igreja. Prática para a igreja. Prática para a igreja, né? Ele abriu na cruz Maravilha. um novo e vivo Maravilha. caminho, como o pastor Aníbal leu aqui, né? E outro detalhe interessante que eu acho pertinente colocar é que no verso 8 diz assim, quem é este, o Rei da Glória? Né? Desculpa, verso 7. Levantai, ó portas, das vossas cabeças, levantais a entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Aqui, quando ele fala o Senhor forte e poderoso, é Yahvé Sabaoth. O que é isso? É o comandante de todos os exércitos celestiais. Yahvé Sabaoth quer dizer isso. É o comandante, é o líder de todos os exércitos celestiais. Yahvé Sabaoth. Aí ele pergunta, quem é esse Yahvé Sabaoth? Ele fala, é o Sar Shalom. É Jesus. Está respondido. Meu Deus do céu. É o mesmo texto, lá de Jeremias 11, 11, verso 20, que ele fala assim, mas o Senhor dos Exércitos, ó, Yahvé Sabaoth, é justo juiz que prova os pensamentos e o coração. É o Jesus. Maravilha. É o mesmo. É o mesmo. É o Sar Shalom. Graças a Meu Deus. Deus, louvado seja o Senhor, né? Maravilha. A gente se empolga porque é algo maravilhoso. Eu não diria que é empolgação, não, porque empolgação é coisa humana. Mas eu diria que é o mover do Espírito Não é? em nós, Glória a porque Jesus. o mistério vai sendo revelado
E isso nos alegra, nos edifica. Isso nos falta a palavra para entender o que para expressar essa alegria. Tá além da nossa capacidade humana. Nós ouvimos isso ontem, né? Lá no Manaim. As cortinas, já que o rei me introduziu nas recâmaras, as cortinas, elas vão se abrindo. E você vai se vão aproximando. Se abrindo. Cada vez você vai conhecendo mais e mais, né? Isso. Como o pastor Edson falou, vão sendo revelados os mistérios. É uma maravilha. Cada vez vai sendo Meu revelado. Deus do céu, eu fico muito feliz. Eu não me estranho nada, que também foi uma sugestão ontem para a mensagem, né? A do Eutico, né? Eu não estranho nada Paulo começar a falar dos mistérios do reino e o discurso dele se prolongar até a noite, a ponto do Eutico cair lá, né? Porque as revelações vão fluindo e Deus vai operando e você quer sair do Cronos, né? Exatamente. Você perde o tempo que você vai falando das revelações, você vai sendo introduzido às recâmaras e o Espírito Santo vai revelando. Você vai se aprofundando cada vez mais. Né? Isso preenche o coração, isso alimenta a alma. Então você não tem pressa de nada, Tem um texto que diz assim, não se apresse a sair da presença do rei. Elas queriam ficar na presença do rei o tempo todo, né? Pois é. Não fazer igual Absalão, que ficou 2 anos dentro do templo, dentro do palácio, sem estar na presença do rei. Exato. Mas nós queremos estar na presença do rei sempre. Ou igual o filho que não foi o pródigo, mas foi o outro mais novo, né? Não, é verdade. Ficou ali aí. Não é? Foi o mais moço, né? Exatamente. Ficou ali, mas você sempre teve tudo, meu filho. Tô na casa do pai, mas você não acordou para isso? Não valorizou a bênção. Não é? E voltando a Eutico estava ali, Paulo revelando todas as coisas, testemunhando, contando milagres. A palavra diz que ali dentro, luzes, ou seja, a presença do Espírito Santo, tudo quanto é lado, e Eutico indiferente, na janela. Dividido. Estava dividido. Não faça isso, né? Não faça isso. É hora de estar em interesse de coração na presença do rei. Temos que estar na presença do rei. Vamos louvar então o Senhor, daqui a pouco a gente volta. Glória a Deus. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7h17. Eu vou pedir o pastor Fabiano Polonini, para estar orando, por favor, pelos nossos irmãos. Deixa eu só repetir aqui o nome dos irmãos. Ao pastor Amado, que vai passar por cirurgia amanhã, à 13h. Orar pela irmã Hilda Sattler Vasconcelos, está internada na UTI em Colatina, mãe da nossa irmã Jolúcia, lá em Mantena, Minas Gerais. Orar pelo nosso irmão Zeno, lá de São Mateus, com sintomas de dengue. Orar pela Exalta Módulo, aliás, pela toda a família da Exalta Módulo, né? Sua irmã Cris, que teve uma perda na família no último final de semana agora, mais precisamente ontem. E também orar pela irmã Conceição, que está com febre em São Paulo. E, claro, não esquecendo dos pastores Manuel Bento, que passou por uma angiologia, colocou mais um stent, está em recuperação. E também o pastor Hernandes, que com diabetes, e o pastor Walter Babo, também fazendo tratamento, né? Vamos estar orando por esses irmãos, nossos irmãos amados e queridos. E também o pastor está com a relação ali também, que vai poder falar. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar por estes que nosso irmão Kleber mencionou. Também temos aqui da Igreja de Cruz do Campo 3, nossa irmã Raquel, depois de um diagnóstico de chikungunya, né? O tratamento dela, Luciana e Ediana, Elvira, irmã Jerusa. Também aqui da Igreja de Araçás 3, a Camila Dutra, que passou por uma cirurgia, mas já tem 50 dias com muitas dores e fazendo uma série de outros exames. Precisa também do senhor colocar as mãos ali. A nossa irmã Lena, também de Araçás 3, e precisando do senhor abrir uma porta relativa a uma cirurgia que a irmã precisa fazer. Nós vamos estar orando então, nesse instante. Os pastores estarão impondo as mãos. Vai. Senhor, pelo poder Aleluia. maravilhoso que há no sangue de Jesus, Abençoa, Pai. entramos agora mais uma vez, Senhor, Sangue de Jesus. neste monte da comunhão com o Senhor, Aleluia, Senhor. em que o Senhor nos proporcionou nesta manhã. Deus. E sabemos, cremos pela fé, que o Senhor está agindo em cada um destes irmãos que aqui mencionamos. Mas como filhos, o Senhor nos deu esse direito. O Senhor nos ensinou isso,
a pedirmos, a batermos na porta, e assim haveremos de ser atendidos em favor desses nossos irmãos que passam por essas situações. Pedimos por cada um deles a tua bênção, o socorro, a cura, Sim, Pai. o abrir das portas, Pai. a solução dos problemas. Senhor, nós cremos, tudo é possível ao Senhor. Ó Deus. Tua palavra diz, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Pedimos a tua bênção, confiados plenamente na tua soberania, Sim, Pai. na tua provisão, no teu poder, no teu amor, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Rádio Manaim. Muito bem, estamos de volta, reta final aqui do nosso pós-madrugada desta segunda-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Suzana Alves, lá de Afogados, em Recife, acompanhando aqui a nossa programação. Sempre, todo dia está acompanhando a gente. Um abraço, irmã Suzana, indo trabalhar e ouvindo aqui a Rádio Manaim. Um abraço ao nosso irmão Daniel, lá de Campina Grande, diácono também, acompanhando a gente aqui. Ao nosso irmão Douglas, aqui de Boa Vista, aqui em Vila Velha, também acompanhando a nossa programação. E a nossa tia Elô, nossa irmã Heloísa, lá de Barcelona, na Serra, né? Onde está o nosso querido pastor Romário Souza. Aliás, a igreja onde está o nosso pastor Romário Souza, agora nesse mês de maio, vai estar em aniversário. Então, parabéns ao Senhor, parabéns a todos os irmãos aí da Igreja Cristã Maranata do bairro Barcelona, onde está o pastor Romário Souza, né? Não sei quantos anos, não me disse, mas são muitos anos ali pregando a palavra do Senhor, evangelizando todo o povo ali, que Deus continue abençoando. Pastor Edson Souza, obrigado, pastor, pela vinda aqui nessa manhã, um grande abraço, boa semana para o senhor. Obrigado, meu amigo. É uma alegria estarmos aqui, né? Quero mandar um abraço aos nossos irmãos. Recebi contribuições aqui para essa mensagem de hoje e também contribuições pela mensagem de dois irmãos lá de Gaivotas 2, Diácono Alessandro, o obreiro Wesley, tá? Mandaram contribuições aqui acerca da mensagem. Eu mando um abraço, aproveitando aqui a citação desses dois, um abraço para toda a nossa igreja de Gaivotas 2. Temos tido experiências maravilhosas nos cultos diários, os irmãos que têm chegado, os visitantes, enfim, as experiências muitas que Deus tem dado, Glória a Deus, porque Ele é provedor. Então, um abraço aos nossos irmãos de Gaivotas 2, um abraço para todos os nossos irmãos que nos acompanham, no Brasil e no exterior, os irmãos que a madrugada e o pós-madrugada é um período que os irmãos têm a disponibilidade de estarem, mesmo às vezes trabalhando, né, Kleber? Alguns estão ouvindo e assim, indo ao trabalho. eu acho que tinha que ter um dia aqui, sabe, Kleber, de fazer um programa somente para relatar as experiências que são dadas. É verdade. Tá? Vai ser o culto da experiência, é o culto de prestação de contas. Olha aqui, ó, que Deus está fazendo. Glória a Deus. Porque é muita coisa, não é isso? A gente tem as ceias de glorificação na igreja, pelo que o Senhor está fazendo, as vitórias de Deus no meio da igreja e as vitórias que a igreja está tendo por causa do Senhor. Então a gente tinha que ter um dia aqui só de prestação Especial de pra contas isso, para verdade. glorificar o Senhor e citar, talvez aí o que der no tempo disponível, as experiências que os irmãos estão tendo em vários lugares do Brasil e no exterior, através da oração, através das madrugadas, através dos cultos, do satélite à noite, 20 horas, Verdade. através dos programas que tem Lâmpada para os Meus Pés, né? Dos testemunhos. Enfim, toda a programação que é exibida aqui na rede tem gerado, assim, um rastro de testemunho e de bênçãos. Contar essas experiências, né? Verdade. Então, quero mandar um abraço aqui para todos. Então, uma excelente semana e Deus abençoe. Um abraço para a tia Josenice, o Aníbal aqui para não me bater. Amém. Um abraço para a tia Josenice, um abraço para o Wallace, para Ana, um abraço para o Ricardo Caça, para o Alcilésio e a paz do Senhor Jesus, queridos. Chegou um sonho pra gente, e esse sonho chegou aqui às 6h05 da manhã, mas eu vou ler agora diante do que o pastor falou aqui, pastor Edson. O servo via que quando a gente começava aqui o período da madrugada, o Senhor começava a operar bênçãos naquelas pessoas que estavam participando da madrugada. E todos que participavam da madrugada eram abençoados no decorrer do dia. Graças a Glória a Deus. É Jesus. isso, né? Glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Paz, senhor pastor Aníbal Neri. Pastor Aníbal, estivemos no final de semana lá no Manaim,
né? Que foi uma benção. Aliás, Lá. todo seminário é uma benção, mas os últimos 2 seminários de acessibilidade e o desse final de semana com obreiros, grupo de intercessão, foi algo Uma maravilhoso. bênção gloriosa. Por falar em acessibilidade, né, Kleber? Esse trabalho glorioso, olha, eu e a minha esposa, nós choramos muito naquelas 2 aulas ali sobre acessibilidade nesse seminário, né? Foi coisa maravilhosa. As experiências dos irmãos, Meu Deus. de ver, né? E a necessidade é grande. Lembrando aí, né? São quase 10% da população precisa da acessibilidade. 18 milhões. Lá na minha igreja, o Aníbal, Pastor nem, Tadeu te nem, lembrou to- bem disso aí. nem todos participaram do seminário de acessibilidade, mas eu fiz questão de passar o material escrito e também os links para que toda a igreja tomasse conhecimento total das aulas que foram dadas lá. Porque eu ensino para todos nós, né? É Nós isso aí. lidamos com pessoas próximas, pessoas que precisam, pessoas que às vezes têm vontade de ir na igreja, mas pelas limitações ele acha que não deve ir e a palavra ali é totalmente contrária, né? É para ir, é para levar o seu filho que é autista, é para levar aquele que precisa dessa bênção que é a acessibilidade aos trabalhos e a bênção do Senhor. Então, nós estamos nos despedindo aqui, né, Kleber? Os companheiros aqui da bancada, os companheiros que não puderam estar presentes, mas né, pela escala ou pela saída aqui, como o pastor Jaderson teve que compromisso. Um abraço a todos, um abraço aos irmãos que estão nos acompanhando. Mas eu quero mandar uma recomendação aqui especial à irmã Wanda, Lá de Matipó. que nós recebemos orações daquele grupo que ora, né, durante tantos anos, e eu não a conhecia. Ah, eu sou E conhecido no Mané. coincidentemente, ela sentou atrás de mim, lá no Manaim. Estava sentada atrás. Estava eu e minha esposa, ela sentada ali atrás. Aí ela falou, pastor, eu sou a Wanda de Matipó. Eu falei, olha que benção. Maravilha. Conhecê-la, né? Tava ela, o filho dela. Isso. Um abraço à irmã Wanda, ao filho, né? À família. Que o Senhor possa abençoá-los aí em todo o viver e o realizar da obra do Senhor. Manda um abraço para a tia Joselice, nós não podemos esquecer. Aliás, um pastor lá do sul do país estava com a esposa e alguns irmãos e me abordou e falou assim, olha, ela quer que manda um abraço para a tia dela também, não é só a tia Josenice não. Então, aqui estendendo esta bênção a todos, eu quero dizer o seguinte, se nós somos irmãos em Cristo, espiritualmente, as nossas tias são tias de todos Todo nós. mundo, É isso né? aí. A tia Josenice é de todas nós e as outras também, né? Então, é motivo sim de oração, de respeito, né, a cada uma das tias dos nossos irmãos. Amém. Aí por todo o Brasil. Eu mando um abraço aqui pro irmão Ferreirinha, lá de Montanha. Eu estive na igreja há 2 semanas atrás e ele foi na porta da igreja e falou, pastor, manda um abraço para mim lá pela Rádio Manaim, porque eu tô sempre acompanhando. Um abraço, meu irmão. Aí não esqueci desse seu pedido e tantos outros irmãos, né? A gente vai encontrando. Um abraço a cada um dos irmãos. Também deixamos aqui um abraço aos irmãos de Jardim Cambori 6, igreja que estamos. O Senhor tem nos dado uma bênção grande ali. Ontem, culto maravilhoso à noite, né? Participação dos irmãos nas escolas bíblicas, em todo o trabalho da igreja, tem sido maravilhoso. Amém. Todos a paz do Senhor. Pastor Polonini, obrigado também, pastor, por ter vindo aqui. A paz do Senhor, uma boa semana, uma ótima semana. Lembrando que essa semana é a semana do convite, né? Semana para a gente fechar aí o mês, a orientação do mês Dos são os nossos jovens. Pastor, Maravilha. Pai do Senhor, Lebe, aos companheiros aqui, as igrejas em que estamos, né, servindo ao Senhor, essas 3, Santa Mônica 4. E falando do grupo de acessibilidade, eu tive a honra, o privilégio de conhecer lá no Manaim, ali estávamos na cantina, eu, minha esposa, alguns irmãos conversando. Conheci ali o nosso irmão jovem, Cosme José, que é do grupo de acessibilidade, e junto dele um irmão nosso muito simpático, muito alegre, o nosso irmão, o senhor Geraldo. Eles são lá de Pedra Dourada, em Minas Gerais, então vai o nosso abraço aí.
O irmão Geraldo assiste todas as madrugadas, pós-madrugada, e falou: pós-madrugada é sempre um seminário. Todo dia eu tenho um seminário, ele falou. Que bom. E um abraço aos nossos irmãos Não também. é bem assim, mas Ele falou todos os dias, glorificamos o Senhor. é melhor. Né? Mas Essa expressão o Senhor dele tem lá, dado né? uma benção, Tem né? dado uma benção. Nossa irmã Wanda e André foram ovelhas minhas muito tempo atrás em Aracruz. Nos vimos lá também. O pastor Jean e Sandra, que também na nossa época em Aracruz ele estava servindo o Senhor como diácono, já pastor lá em Ponte Nova, em Minas Gerais. Nosso abraço aí aos nossos companheiros e a todos os irmãos, a paz do Senhor. Amém. E só fazendo uma retificação rapidinho, faltando aí 30 segundos para nosso tempo aqui. Um abraço eu falei Suzana Alves. Onde você ouviu Suzana Alves, a irmã lá de Afogados, é Suzana Soares. Então um abraço à irmã Suzana Soares, lá de Recife, Afogados. Um grande abraço. E um abraço à nossa irmã Nina, lá de Campo dos Goitacazes. Ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Lâmpada para os meus pés às 10h30 da manhã. E a gente vai agora para o nosso louvor, enquanto você que está na TV Manaim vai ficar com a programação da TV Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.